Eu venho aqui apresentar este meu último livro, A Paixão de Capa. Isto é um romance que se passa em Londres. Eu o escrevi em 2011, quando em Londres eclodiram aqueles motins, conflitos, que de um momento para o outro, aparentemente sem causas, Londres e a Grã-Bretanha, a democracia mais antiga da Europa, talvez do mundo, está à beira do caos por uma luta aparentemente sem causas. Isto num momento que agora, quer em Portugal, quer na Grécia, quer em Itália, em Espanha, estão a eclodir movimentos de protesto e de sublevação popular, sem estar ligados aos partidos. Mas, na altura, aquele tipo de botinhos, tipo de conflito, era mesmo aparentemente sem causas. Isso a mim questionou-me se nós não estamos sentados em cima de um barril de pólvora da sociedade ocidental, com este modelo de organização que ultimamente tem levado a esta crise tão grande em toda a sociedade internacional, com a recessão e este caminho para o abismo, se não estaremos todos à beira do caos. E eu queria escrever um romance sobre o amor, sobre a paixão, decidi implantar uma história de amor no meio do caos. Isto para falar sobre caos interno e externo. E estava a conversar com o Manuel António Pina, poeta recentemente falecido, que era muito meu amigo. Inclusive estávamos a beber um copo à custa do Prémio Camões, que eu tinha acabado de receber, e eu costumo dizer que o Prémio Camões é bastante hidratante, portanto nós bebemos com substância durante toda a noite, e no meio da conversa o Manuel António Pina, que era um contador de histórias nato, do qual eu tirei algumas ideias para alguns pormenores de vários livros, contou-me o seguinte: que tinha conhecido uma pessoa extraordinária, que era um professor de uma universidade espanhola, das Baleares, que era um indivíduo com muita piada, diretor do surrealismo da Fundação Coutinho de Miranda, e que se chamava Prefeito Quadrado, e que era oriundo de uma aldeia espanhola, onde todos os homens se chamavam Pepe. E eu achei isso extraordinário, achei isso maravilhoso, e nesse momento, perante mim, acendeu-se uma personagem que eu vesti, a personagem principal com estas características, e depois inventei e fabulei, criei uma aldeia completamente desaparafusada em Espanha, onde todos os homens se chamam Pepe, onde são conhecidos pelas suas artes. Há o Pepe Carpinteiro, Pepe Merceiro, Pepe Cangalheiro, Pepe Coveiro, e onde se passa tudo. E esta personagem, em Prefeito Quadrado, da qual eu não conhecia absolutamente nada, portanto, só lhe roubei o nome, porque isso é uma prática que eu faço muitas vezes, roubar o nome às personagens, às pessoas, não é? Eu exerço a profissão de médico, sou um médico não ativo, portanto, por respeito aos meus doentes, eu nunca copio nem utilizo as histórias que as pessoas me contam. Roubei por nós, um nome, um tique, isso sim senhor, isso dá-me jeito para a ficção. E de facto, a única pessoa que eu importei assim mais diretamente da realidade para a ficção foi uma doente minha, uma senhora inglesa, que tinha o seu cabelo platinado, quase velhinha, que entrava com a sua mala no meu consultório, muito branquinha, seráfica, com um sorriso de cadáver sorridente. Eu, sempre que ela entrava, imaginava-se assim: esta senhora tem um sorriso de cadáver sorridente. Então, pulou-me um livro que se chama O Estranho Caso do Cadáver Sorridente, e matei-a logo na primeira página, chamava-se Mrs. Gladys Clemenson. Depois contei-lhe: Mrs. Gladys Clemenson, I stole your name and I put you in my book and I killed you in the first page. Ela, oh my goodness, ela achou muito bem. Depois foi ao lançamento do livro e achou muito piada. Mas a personagem não tinha de facto nada a ver com ela. E neste caso, felizmente eu não conhecia a própria pessoa, mas achei muito fantástico, então, para imaginar um quadrado perfeito das relações humanas, em que as graduações do amor se poderiam estender desde a amizade, o amor, a paixão e o caos, e no centro desse quadrado relacional se situariam as memórias. Este livro vive sobretudo das memórias. É um livro que anda sempre entre o presente e o passado. Há uma parte no presente que se passa em Londres durante esses motins.
onde o prefeito Quadrado, que é um pintor e um falsário, que tem um projeto artístico que é viajar no metro desenhando as pessoas no seu Moleskine, e as pessoas que se sentam à frente dele vai desenhando para expor, apaixona-se subitamente tem uma paixão platónica por uma mulher belíssima que ele vê numa estação do metro, e ele cria uma paixão platónica e que depois ela vai arrastar para os motins de Londres, onde vai uma paixão absurda se vai situar no meio de uma situação absurda. Já me tenho perguntado, então, mas qual é que é o romantismo de montas partidas? Como é que você implanta uma história de amor no meio do caos? Este livro é um bocado sobre a paixão e os seus efeitos nas pessoas, tentando demonstrar ou levantando a questão se a paixão e o amor não são doenças oftalmológicas. No fundo, as pessoas ficam cegas e breve são levadas às mais improváveis situações, e provavelmente quem estará apaixonado achará um romantismo extremo de estar no meio de muitas partidas completamente apaixonado. Portanto, isso é das improbabilidades que é servido este livro. Então, o livro é um livro em elipse entre o passado e o presente, e começa e acaba na mesma frase. Se verificarem o livro, a primeira frase do livro é um pensamento do Prefeito Quadrado que diz: para mim, tal como eu vejo, a vida é uma sucessão de planos. E esta ideia assalta-o durante todo o livro, e ele está sempre a relacionar a realidade que lhe aparece com coisas que lhe aconteceram na sua aldeia natal, que é completamente desaparafusada, mas que lhe serve de modelo. As imagens da infância, as suas memórias, as suas recordações, fazem com que ele interprete e se acalme perante a realidade, porque nada disso o surpreende. Tudo o que possa acontecer mais estranho na realidade já lhe aconteceu muito pior na sua aldeia natal. E tudo menos duas coisas, que é os motins em Londres e a paixão absurda por Josephine Capa, que se chama uma mulher que se chama Josephine Capa, porque ela é Josephine Kent, da família Kent, ligada à família real inglesa, e que ela não quer usar o apelido Kent porque quer ser conhecida pelo que ela é e não pela família, por ser a família real. E de fundo ela é uma anarquista que vai liderar movimentos de pilhagens, e as pessoas mais improváveis vão ser apanhadas a pilhar, desde a mulher do embaixador da Colômbia, desde as pessoas mais improváveis, comerciantes, taxistas, jornalistas, porque o caos generaliza-se. Este livro é um pouco sobre o caos. O que é que as pessoas são levadas a fazer quando uma força destas, que é uma paixão, nos arrasta, ou quando uma força destas, que é um caos generalizado, nos arrasta? E é um bocado sobre isso, sobre levantar estas questões, porque não pretendo dar lições nenhumas de moral. Os meus livros não dão lições de moral, nem apontam caminhos a ninguém. Levantam questões e as pessoas refletem e encontram aquilo que pretendem. E então, as coisas mais improváveis que sucedem na realidade, o Prefeito Quadrado já tinha acontecido. Por exemplo, ele circula por todo o mundo, desenhando pessoas no Moleskine, e conheceu as mulheres mais bonitas e teve as amantes mais loucas por todo o mundo, nas quais ele vê sempre, ele está preocupado em encontrar o modelo da mulher perfeita e a beleza, o superlativo da beleza. Então tem uma namorada no Rio de Janeiro e ele acha que é Sónia Braga. Tem uma namorada em Itália e acha que é Sofia Loren. Tem uma namorada, o que é tal e qual com a Sofia Loren. Tem uma namorada na Argentina e ele parece Lola Flores. Tem uma namorada em França e parece Brigitte Bardot, por exemplo. Mas, portanto, ele persegue o modelo de beleza, cuida de todas as mulheres que são belas, e quando encontra a Josephine Capa, ele acha que aquela está mesmo à beira da perfeição. Mas depois também se questiona, mas esta mulher, ao fim e ao cabo, não tem nada mais que as outras que eu já conheci. E depois realmente raciocina e reflete que, se calhar, a diferença não está na pessoa em si, a diferença está nele. As pessoas, que, quando estão em estado de paixão, têm perturbações oftalmológicas e têm perturbações de raciocínio. E o Prefeito Quadrado é o único que não se chama Pepe, que nasceu nessa aldeia, porque enquanto os outros homens de Consolação, que é a tal aldeia louca onde ele nasceu, todos os homens são feios e esbarbados e nasceram como lobisomens, o Prefeito Quadrado nasceu rosadinho, parecia o menino Jesus, por isso é que se chamou Prefeito Quadrado. Foi uma disputa, eles não se entendiam, o pai e a mãe, com o nome, e depois lá alguém, não sei se foi a tia, se foi ela, desempatou e disse: olha, fica Prefeito Quadrado, e ficou assim. Não é? E ele, quando já era jovem, quando tinha os seus 16 anos,
tinha um problema, é que ele estava já a espigar como rapaz, mas não sabia o que fazer, que desejava muito conhecer mulheres, raparigas, mas não sabia o que fazer quando estivesse com uma rapariga, e foi-se aconselhar com o padre no silêncio do confessionário. O padre Dom Jiménez é um padre impagável, que é padre daquela aldeia de Consolação, mas pároco também das aldeias circunvizinhas, um bocado como acontece no Alentejo. Aliás, essa aldeia é situada perto de Mérida, a aldeia fictícia, na Andaluzia, que é uma continuação um pouco do Alentejo, onde tem povoações espalhadas. O pároco de Consolação, Dom Jiménez, era também pároco de diversas aldeias em volta, nas quais cada aldeia tinha o culto de uma virgem diferente. Havia a Virgem Silente, a Virgem dos Remédios, a Virgem da Aparição, não sei o quê, e ele tinha uma parafernália de virgens de gesso que guardava-as todas num hangar de helicóptero desocupado, que ele chamava o Oásis da Santa Virgindade Impenetrada, onde ele tinha as virgens todas, depois escolhia aquelas, metia-as no carro, e então ia de aldeia em aldeia, e pegava numa virgem e punha na igreja, rezava a missa, e tinha namoradas e mulheres e filhos em todas as aldeias. E de facto, quando o prefeito quadrado no confessionário lhe vai pedir ajuda para lhe explicar o que deve fazer quando estiver com uma mulher, ele encomenda às Vicentas, que são 3 irmãs, 3 freiras ninfomaníacas, que existiam na aldeia, que tinham vindo deportadas de Barbastro, que é uma província de Tarragona, do outro lado de Espanha, por excesso de deboche. Tinham sido freiras ninfomaníacas que tinham organizado umas grandes orgias no seminário de Barbastro. No tempo da Segunda Guerra tinha havido lá uma matança, porque os revolucionários andavam à procura de falangistas e debolaram lá fuzilaram os padres, e aquilo foi uma grande confusão. E todos os anos se realizava uma missa e uma representação em honra do massacre de Barbastro, e as freiras, as 3 Vicentas, que eram feias como bosses, todas barbudas, corcundas e muito mal assambradas, foram responsabilizados por organizar estas festas, para as quais convocaram 80 figurantes, entre os bombeiros, os polícias, os prados e tudo, e durante 8 dias fecharam-se no convento a fazer os ensaios. Quando o vigário-geral de Tarragona percebeu que aqueles 8 dias eram umas orgias completas e que as 3 irmãs Vicentas despachavam os 80 figurantes e alguns ainda desistiam por excesso de cansaço e as freiras ainda não tinham o seu vigor, teve que as exilar num sítio recôndito que foi a aldeia de Consolação, onde ninguém sabia a sua história, e ficaram lá a arar o campo e a fazer diversos trabalhos rurais nessa propriedade que o vigário de Tarragona lhe arranjou. Essas freiras viviam no cimo do monte, eram muito mal encaradas, recebiam toda a gente a tiro que se lhes aproximasse, só quem levasse santo e senha, fornecido por Dom Jiménez, que, por ironia das ironias, era um varapau com uma piuga e com um coelho pendurado na ponta, o que hoje em dia, na nossa sociedade, é até um bocado alegórico ao nosso Primeiro-Ministro, e até se calhar podíamos experimentar mandar o Primeiro-Ministro pendurado num varapau à aldeia de Consolação e encomendá-lo às Vicentas, podia ser que havia isso um bocadinho intelecto. Nesse aspecto, havia várias pessoas, havia também o Pepito do Consulado, que era toureiro, que lidava na maestrança de Sevilha. Tinha uma outra característica, por exemplo, o carteiro de Consolação só entregava boas notícias. Ele não gostava de entregar más notícias. Então, abria as cartas com vapor. Isso era uma má notícia rasgada, isso era boa notícia entregada. Portanto, era uma aldeia muito interessante, porque só recebiam boas notícias. Isso correu mal, por exemplo, a Dom Jiménez, o padre, porque ele não lhe entregou a carta de que o Citroën Boca de Sapo precisava de revisão. E, à custa disso, ele teve um acidente. E também não entregou a carta ao mancebo que tinha sido refratário à tropa, e ele tinha que se apresentar. E então ele foi preso. Chegou lá, a polícia prendeu porque ele não entregou as más notícias. Isso também é uma coisa que estava uma certa complicação. Não é? O funeral de Pepito, que infelizmente foi colhido numa tourada em Sevilha, foi uma coisa terrível, porque primeiro o Pepe o carpinteiro tinha aprendido a arte de fazer caixões no Gabão, tinha sido imigrante no Gabão, e eles tinham lá esta arte de fazer caixões com o formato de animais. Então ele fez um caixão com o formato de um touro, com patas e cabeça e tudo.
E acharam que, sendo um toureiro, era um bocado chato ir numa carrinha funerária normal, então arranjaram uma carreta puxada a cavalo, com o cavalo de pé com o pintor, que era o Rocinante. O Rocinante era um cavalo imponente, simplesmente que ele teve várias crises epiléticas a caminho do cemitério, que foi uma chatice, deixaram cair o caixão. À primeira partiu-lhe uma pata, à segunda partiu-lhe um corno, e depois, quando foram enterrar o caixão, que também havia outra característica de Consolação, é que em Consolação os mortos enterravam-se de pé. Isto não era por uma questão de poupança de espaço, podia parecer que era, mas não era. É que de antes enterravam os cadáveres normalmente, os caixões, mas o cemitério não remia os corpos, a terra não digeria os cadáveres e não sabia porquê, se era da água, se era do pH da terra. Depois experimentaram passar a enterrá-los de pé e eles começaram a ser dissolvidos, então, por tradição, enterrados de pé. Então, depois do caixão partir as patas, partir um corno, foi enterrado de pé com a cabeça de fora, que parecia um unicórnio. Ainda hoje é visita de peregrinação o mausoléu de Pepito Consolado, que parece um unicórnio enfiado na terra. Portanto, estão a ver, é uma aldeia fantástica. Mas tudo isso tinha relação com a vida atual. Eu encontrava esses pormenores. Se havia uma coisa qualquer, já tinha havido em Consolação. E Pepito Perfeito Quadrado é perseguido por este anátema que Dom Jiménez lhe lançou, que lhe disse que quando era miúdo, disse: tu podes correr e saltar, mas nunca has de ter tantas mulheres como Dom Jiménez. E ele ficou sempre com isso na cabeça, e isso era uma das razões que o levava a perseguir a beleza por todo o mundo, até se sediar em Londres e se encontrar a grande paixão da sua vida, que foi a paixão por Josephine Kent. Depois ele também, em Londres, ele tem várias coisas. Ele vive no bairro de Notting Hill, ele tem, há um bar onde ele à noite se encontra sempre com um amigo que é homossexual, é um bom conselheiro, mas está sempre a ver se o consegue engatar e tirar-lhe a ideia da heterossexualidade, mas nunca a consuma. Mas é um bom confidente. Há a barmaid Gail, do qual ele tem uma relação que não é um amor mitigado, é mais uma cumplicidade, é confidente dele, tolera-lhe as paixões, ele conta-lhe as paixões todas, é aquele amor constante mas sem chama, no qual ele vai estar um pouco dividido entre a mulher que é constante toda a vida dele e as paixões fogosas, nomeadamente esta última avassaladora. Depois, de facto, mergulha-se no caos e o livro vai desembocar numa estranha relação que eu não vou contar o resto do livro todo, porque senão não teria interesse, mas diria, como disse o próprio Prefeito Quadrado, porque depois eu conheci o tal professor, eu fui ter com ele e contei-lhe esta história. Eu fiz esta barbaridade, falou-lhe o nome num livro, e até queria-lhe pedir que viesse ao Porto apresentar o livro, e ele assim fez. Foi muito simpático, teve um grande poder de encaixe como um boxer, achou muita piada, como surrealista que era, e veio das Baleares ao Porto apresentar o livro. E ele próprio definiu o fim do livro desta maneira, que é interessante, para não contar o livro e criar. No fundo, depois este triângulo entre a Gail, que era a mulher constante, mas sem chama, Josephine Carta, a mulher avassaladora, mas perigosa e que arrastá-lo para o abismo, tudo isto vai terminar numa homenagem à Toá só com duas pessoas. E é assim que acaba o livro.